Ah, óculos bonito, trocou, né? Aí, ó. Chega ele vai... Tá tudo certo? Então vamos lá, meus irmãos. Primeiro Samuel. Primeiro livro de Samuel. Cadê meu cronômetro? Então ache um que preste aí. Vamos trabalhar junto, ô glória. Capítulo de número 14. Falei com Deus. Irmãos, coisa boa é orar, irmãos. Quando o crente ora, é lindo. E o auxílio de Deus é presente. É muito bom você andar na direção de Deus, irmãos. Saber que o que você está fazendo está de acordo com o propósito de Deus na sua vida. É muito bom. E eu tenho uma palavra relacionada a isso, porque em oração o Espírito de Deus me levou a consultar a palavra, e eu pedi a Deus, e Deus me deu esta palavra aqui. Já havia um bom tempo que eu não pregava no Antigo Testamento, mas Deus me deu aqui uma palavra abençoada. O versículo é o de número 6. Quando eu uso essa Bíblia minha aqui, irmão, eu demoro a achar, sabe por quê? Porque os versículos eles ficam misturados com as linhas. O número do versículo fica misturado com a linha do texto. Não é aquela versão que os números ficam à esquerda, alinhados. Eles ficam misturados aqui, embolado com letra, número. Você tem uma dessa? É difícil de achar, não é? E olha que eu leio Bíblia tem 20 anos, irmãos. E às vezes eu falei, cadê o número desse versículo aqui, pelo amor de Deus? Está lá no meio, do lado da letra R aqui. Mas eu achei, para a glória de Deus. E é o versículo 6 de 1 Samuel 14, diz assim: Jonatas disse ao seu... Não, vamos ler a parte final do versículo, que diz assim, é a NVT: pois nada pode deter o Senhor. Se não for aqueles que eu gosto, pode deixar sem. Pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas poucos. Só porque eu não falei para você ficar de pé, você ficou sentado hoje, na hora da leitura? Vamos ficar de pé para orar, meus irmãos? Em reverência à palavra santa do Senhor. Ajuda os irmãos, não oraram muito hoje aí. Eita glória. Tá aí, colocaram atrás? Sim. Essa parte aqui final: nada poderá impedi-lo de nos dar a vitória. Glória a Deus. Pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas uns poucos. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos. Pai, nós nos ligamos agora, Senhor, na tua palavra. Já estamos ligados, Senhor, nos louvores. Já estamos ligados através da adoração, das orações, das ofertas. Mas agora, Senhor, a tua palavra é a parte mais importante. E eu peço em nome de Jesus que mais uma vez, glória a Deus, eu seja um instrumento nas mãos do Senhor. Que mais uma vez a tua igreja possa ser edificada pela tua palavra. Que em nome de Jesus Cristo, onde houver um coração que creia, que obedeça, que tenha fé, haja libertação, haja vitória, haja milagre, haja uma unção nova. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. E peço também que aqueles que são pentecostais de verdade possam adorar o Senhor, glorificando a Ele. E se tiver batizado em língua estranha, pode dar lugar, porque quem fala em língua estranha edifica a si mesmo. Oh,
Aleluia, Senhor, nós te adoramos e sabemos que estaremos daqui edificados para a glória do teu santo nome. E você pode se assentar glorificando o Senhor. Amém. Aleluia. Meus irmãos, de uma forma rápida, nós estamos aqui num contexto dos reis de Israel. Aqui nós temos o primeiro rei escolhido por Deus. Há quem diga que Deus não escolheu, mas Deus escolheu Saul. Mas Saul tem sido um exemplo de pessoas que não valorizaram o que Deus deu, que trocaram aquilo que Deus deu por outras coisas. Mas não estou aqui para falar sobre isso, mas é que enquanto Saul estava em uma guerra, em uma de suas guerras, juntamente com Israel, nós vamos nos deparar com esta passagem, este versículo, aonde seu filho Jonatas, que foi um grande guerreiro, um guerreiro de valor dentre o povo de Israel, dizendo que Deus seria com eles nesta guerra. Nós vemos aqui na leitura áurea da palavra que a fé de Jonatas é confessada com seus lábios. Você vai ver que um homem que tem fé em Deus, o falar dele glorifica a Deus. O falar de um homem ou de uma mulher que confia em Deus é percebido. Note que dentre essa situação, Israel estava com medo. Nós temos 3 classes aqui, 3 grupos aqui, que nós podemos apontar para 3 tipos de pessoas, né? Nas batalhas que nós temos, eu falo das batalhas espirituais, eu falo das nossas batalhas como crente para chegar ao céu, para conquistar territórios, para permanecer de pé, para guardar e proteger as nossas vidas, nossas famílias. E o texto nos fala de uma guerra contra os filisteus, que eram um povo maior e muito mais forte, muito mais experiente. O texto nos diz também que havia uma dependência muito grande do povo de Deus em relação aos filisteus, aos que eram povos idólatras, povos que tinham costumes de adorar demônios. E aqui alguns versículos anteriores nós vemos que até para afiar o arado de trabalhar na terra, para afiar suas ferramentas, o povo de Deus precisava dos filisteus. Tinha que pagar serviço para poder trabalhar no campo, para poder colher, enfim, era uma dependência, era uma escravidão que aquele povo vivia. E claro, muitos deles já estavam revoltados com essa situação, já estavam no fim de toda a situação que eles estavam passando, e eles precisavam de uma grande vitória, precisavam de um livramento, precisavam de alguém que os libertasse. Jonatas, ele vai fazer um desafio, e ele vai falar isso, e ele fala: quem sabe o Senhor nessa guerra não nos ajudará. Ele vai dizer: pois nada pode deter o Senhor, o nosso Deus. E ele vai dizer uma frase que nós temos que crer, que Ele, o nosso Deus, pode vencer com muitos ou com poucos. Com muitos ou com poucos Deus pode vencer, porque do Senhor é a guerra. Jonatas estava com seu escudeiro, estava distante do arraial, dos soldados, do seu pai que estava à frente da batalha, e ele toma uma decisão ousada, e ele fala com o seu escudeiro assim: nós vamos entrar lá no meio dos filisteus, só nós dois. E eita glória, eu imagino como foi essa situação. O grupo de Israel já era menor em batalha, já tinha menos armamentos, e ele com seu escudeiro decide: nós vamos entrar lá no arraial do inimigo. E é o seguinte: se eles falarem para a gente ficar quietinho, parado, é porque o Senhor
não está conosco. Mas se eles chamarem a gente para a luta, é porque Deus está conosco. E com coragem, irmãos, com coragem, Jonatas, com seu escudeiro, aparecem no meio dos filisteus. E olha só, porque aqui mais à frente, o versículo 10 vai nos dizer: mas se disserem, subam até aqui, lutem, então subiremos, será sinal de que o Senhor os entregará em nossas mãos. Aleluia. Diz a palavra de Deus que quando eles chegaram lá e os filisteus os viram, os filisteus disseram: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Então os homens do destacamento gritaram para Jonatas e seu escudeiro: suba até aqui. Aleluia. E nós lhe daremos uma lição. Quando aqueles homens chamaram Jonatas para a batalha, ele entendeu: o Senhor quer que a gente lute, o Senhor quer que a gente vença, o Senhor quer que a gente seja liberto dessa escravidão. Eu vou profetizar aqui, a unção que está neste lugar está dizendo: eu estou dando ousadia para os meus filhos, para a minha igreja, para os meus adoradores lutarem contra os seus inimigos e tomarem posse da vitória. Aleluia! Eu sou o primeiro a tomar posse. Quem vai tomar posse aí? Então manda um glória bem gostoso para Jesus. Urachúria amante olabrace. Aleluia, meus irmãos. Deus quer que nós lutemos. Tem muitas pessoas que estão acomodadas na mão do inimigo, estão acorrentadas, estão com áreas da sua vida que o inimigo está dominando, assolando, e você se esconde, você teme. E Deus está falando: não, a ordem que eu dou para o meu povo, para os meus filhos, é que lutem, por aquilo que eu dei a eles. Se Deus te deu algo, seja o que for, é o seu papel lutar por isso e confiar no Senhor, e não olhar se o inimigo é maior, se aqueles que estão contra são em maior quantidade. O que importa é que se Deus te deu, e se você lutar, Deus será contigo para te dar a vitória. Aleluia. Eu quero aqui, irmão, só destacar 3 classes de pessoas nessa noite, diante dessas batalhas que nós enfrentamos, porque nós temos que lutar, irmão, contra os inimigos da fé. O mundo está aí, a carne, a nossa natureza está aqui também como nosso inimigo. Satanás está como nosso adversário. São esses os 3 inimigos da igreja: Satanás, o mundo e a sua própria natureza, a sua própria carne. E nós temos 3 classes de pessoas diante dessas batalhas. A primeira, porque se você for acompanhar o contexto, e como o tempo é rápido, nós vamos ver que parte do povo de Deus, olha só, irmão, parte do povo de Deus foram para o lado dos filisteus. Na hora que os filisteus vieram para ameaçar, para afrontar, eles foram covardes e foram para o lado do inimigo. Sabe o que é isso, irmãos? É você estar batalhando pela fé, você está orando, você está jejuando, você está se guardando. Aí o filisteu vem e te afronta, e muitas vezes você cede à afronta do diabo e cede à tentação. Para de orar, para de jejuar. E Deus está me usando para falar isso aqui. Para de ter comunhão com a palavra. Começa a andar aonde não deveria. Começa a fazer coisas que não deveria. E muitos passam para o lado do inimigo. Um dia estavam andando no Espírito, estavam confessando a santidade de Deus, o temor a Deus, o amor a Deus. Outrora estão frios,
estão na carne, não temem mais a Deus, estão fazendo as coisas do seu jeito, trocando a terra, a promessa de Deus, pelas oferendas do filisteu. Irmão, o filisteu só chega para tomar o que é seu. Quantos jovens, irmãos, sem maturidade, sem visão espiritual, achando que a proposta do filisteu vai trazer felicidade para ele, vai trazer felicidade para ela. Irmãos, não se engane, não vai. Muitos dos filhos que estão indo lá para o mundo comer com os porcos vão morrer lá e não vão voltar mais, porque agora virou moda. Esses jovens agora, parece que está virando moda. Eles estão aqui na presença do altar, estão na mesa da santidade, daqui a pouco fala, eu vou para a mesa dos demônios. Está virando bagunça isso. Eu sou crente, eu sou salvo, eu sei que Jesus está voltando, mas pastor, eu vou dar uma voltinha no mundo ali, vou pecar, vou curtir para ver como é que é, depois eu volto. Será, irmãos, que você volta? Será que você recebe de novo a unção que Deus te deu? Porque o Deus que dá é o Deus que tira. Eu já vi gente que foi grande guerreiro em nome do Senhor, hoje não consegue levantar as armas da unção divina, porque Deus exige que aqueles que são dele o temam, o respeitem, se separem do mundo. Essa é a primeira classe, que quando o inimigo vem, quando os filisteus vêm, ele vai para o lado dos filisteus. Cadê, irmão? Tu orava, oro, mas não, estou andando na carne. E quando você anda sem orar, irmão, você se perde todo. Irmãos, eu nunca vi uma pessoa andar na carne e Deus aprovar ela. Toda pessoa que sai da direção de Deus, Deus avisa, Deus corrige, Deus disciplina. Porque se o caminho que muitos estão andando fosse certo, eu decidi isso, eu vou fazer isso, e nem perguntou o Senhor, se fosse certo, Deus não estaria reprovando, você não estaria perdendo territórios, porque tem gente lá abaixo e está perdendo, já está perdendo território. Tem gente que já está perdendo coisas espirituais que Deus deu, e Deus fala, vigia para você não perder a sua alma, porque nós temos que pregar, irmãos, a verdade. Não se brinca com coisa espiritual. A segunda classe aqui é a classe das pessoas covardes. Eles não foram para o lado do inimigo, deixaram de ser espirituais para andar agora na idolatria da sua vontade, mas eles se escondem na hora da batalha. A palavra de Deus vai dizer que teve pessoas que se esconderam nas covas, nos buracos, com medo dos filisteus. Mas louvado seja o nome do Senhor, e é isso que eu quero falar aqui para aumentar a nossa fé, que existe um terceiro grupo, aleluia, de pessoas. Pastor, quem é esse grupo? É o grupo que decidiu lutar, é o grupo que falou, não importa, nós não vamos baixar a guarda, nós vamos ficar de pé e guerrear pelo que é nosso. É o grupo que estava com Saul, eram os valentes que disseram, nós não vamos dar a nossa herança, a nossa terra, a nossa família, o fruto do nosso campo para o inimigo, não. Aleluia. E Deus quer levantar uma igreja que diga isso: eu não vou dar para o diabo nada do que Deus me deu. Ele não vai tomar minha comunhão, ele não vai tomar minha vida de santidade, ele não vai tomar a unção, ele não vai tomar a minha alma, nem a minha família, e nem nada do que Deus me deu. Pelo amor de Deus, meu filho, se é você, dá um sinal. Aleluia. Eita glória. O rachou. Lutar. Satanás vem com propostas, mas quem tem Deus tem propósito.
É necessário fechar a porta na cara de algumas coisas que você sabe que não são lícitas. É necessário resisti-lo, porque a palavra de Deus nos diz, Tiago vai falar: sujeitai-vos a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá. Você acha que você que está guerreando aqui, vocês atalaias, os irmãos cooperadores, você que luta pela sua fé, você acha que o filisteu não vai vir? Na expectativa que você se renda. Eita, Jesus. Passe para o lado dos perdedores, irmãos, porque quem não teme a Deus é perdedor. Você acha que não vai na expectativa de que você se esconda e pare de crescer? Pare de guerrear. Quantas vezes Satanás tentou contra a minha vida, para ver se eu parava de pregar a palavra, para ver se eu parava de orar, para ver se eu parava de fazer os meus propósitos com Deus, para ver se eu parava de servir o Senhor. Mas toda vez que ele vinha, eu entrava no meu secreto e falava: Deus, me dá as armaduras porque eu preciso lutar. Deus, me reveste porque eu tenho que lutar. Huracante olabrassuri. Deus tem vitória para o seu povo. Deus tem vitória para a sua igreja. Mas é necessário nós sermos como esses valentes aqui. Quando Saul, e eu já estou encaminhando para o fim, viu que Jonatas não estava lá, e de repente ele viu um alvoroço no meio dos filisteus. E o que estava acontecendo lá? O interessante era que Jonatas derrubava um filisteu e o escudeiro matava. Jonatas derrubava um filisteu e o escudeiro matava. E assim eles foram lutando os dois. Quando olharam, já eram 20 homens que eles tinham vencido. Ou seja, cada um tinha força para ganhar. Eita, labrachou. Cada um tinha força de 10 homens. Saul vê o alvoroço, e quando ele faz a conta e pergunta: quem está faltando no nosso meio? Disseram: Jonatas, seu filho, e o escudeiro. Ele não demorou e falou: então vamos todos com Jonatas para a guerra. E eles se animaram e desceram, irmão. E aqui está um princípio: igreja que a igreja não vê o irmão lutando sozinho e fica escondido ou passa para o lado do inimigo. Igreja que a igreja, quando vê o irmão, o obreiro, o pregador, o pastor guerreando, o ministro de louvor, ele entra junto na batalha. Ele fala: vamos adorar junto, vamos dar glória junto, vamos descer junto. O céu vai descer para dar vitória. Deus está renovando força de gente aqui, dizendo: eu te chamei para guerrear pelo meu nome. Cutuca um e diz para ele: eu te chamei para guerrear pelo meu nome. Isso, seja profeta para alguém, diga: eu não te chamei para se esconder, eu não te chamei para ficar com medo, eu não te chamei para passar para o lado dos mundanos, eu te chamei para lutar com o meu povo e receber vitória. Receba, receba, receba. Ai, calabras. Aleluia. Ai, Jesus, está uma glória aqui. E eu estou terminando. Eita, está tendo uma batalha espiritual aqui, ó. Eita, nesse fim de ano aí, ó. Ai, tu canta lá, bracha. Ei, você tem visão espiritual, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo a batalha? Canta lá, bracha. Mas Deus está dizendo: eu sou contigo. O Deus que tu serve é Deus de muito, é Deus de pouco. Se tiver pouco, não tem problema não. Vai, que Deus vai te dar a vitória. Aleluia. E eles foram, e Deus foi com eles. Deus foi com aquela minoria. De repente, quem estava com medo escondido criou coragem, saiu da caverna e entrou na guerra também. Eita glória. A Bíblia diz que aqueles que passaram para o lado do inimigo mudaram de ideia e falaram: quer saber, eu não vou ficar do lado de filisteu no pecado não, meu filho, eu sou de Deus, eu vou andar no Espírito cheio da unção. E passou para o lado do povo de Deus.
até quem estava desviado se converteu. Deus fez uma obra naquele dia, abriu os olhos e viu que não vale a pena deixar de guerrear as guerras que Deus te deu. O povo de Deus prevaleceu. Daqui a pouco os próprios filisteus entraram em confusão e começaram a brigar um com o outro, e Deus deu vitória. E é isso que eu vim pregar aqui, porque isto é uma palavra revelada. Você tem que entender o que Deus está falando. Sai do natural, irmãos. Esse negócio de crente ser natural, tudo no natural. Fica esperto, irmão. O diabo está vindo com proposta. O diabo está vindo com afronta, com seta, com dardo inflamado. E você tem que saber que guerra você está guerreando. Você tem que entender que você precisa partir para cima. Porque se você respeitar o diabo não vai te respeitar. Se você respeitar a vontade da sua carne, a sua carne não vai respeitar a sua salvação. Se você não respeitar o Espírito, o diabo vai manchar a tua imagem, vai envergonhar o teu nome. Mas Deus te chamou para ser vencedor. Deus te chamou para andar de pé. Deus te chamou com autoridade para colocar o poder do inimigo no chão. Que quando o que vem de fora vier para tentar te tirar dessa batalha, você diga não. E se continuar, eu vou para cima em nome de Jesus, e você vai perder. Aleluia. Não importa, mas só sou eu na minha casa. Mas a IPMA é pequena, irmãos. Eu fecho com as palavras de Jonatas: pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas uns poucos. E eu fecho aqui dizendo: é tempo de lutar. Não é tempo de ceder. É tempo de lutar. Deus está colocando autoridade sobre esta igreja. Deus está me usando aqui. Deus está colocando visão espiritual. Deus está revestindo o povo santo dele. Deus está tocando aonde você não pode. Deus está trabalhando em teu favor. A única coisa que Deus quer é que você seja corajoso. A única coisa que Deus quer é que você não dê o braço a torcer. Que você lute pela fé. Que você lute pela promessa. Que você lute para continuar de pé. Que você lute para continuar dentro da palavra. Que você lute para continuar na vida de oração. Ele está tentando tirar a oração, porque quando tira a oração, tira a visão, tira a força, você fica perdido, não vê nada, e ele ganha vantagem. Mas Deus está te preparando para essa guerra. Volta a orar, volta a orar, volta a orar. Se coloca de pé em nome de Jesus. A guerra é sua, mas Deus é contigo. Deus é contigo. Temos que defender o que Deus nos deu. O pecado está aí para tomar. Sabe, nós temos tantos inimigos da fé, igreja. Tantas coisas que o inimigo usa, porque a gente vive nesse mundo. Esse mundo, a Bíblia diz que é jaz do maligno. Então tudo que acontece aqui nesse plano natural é contra mim, contra a sua fé. Então você não pode andar no mundo natural, você tem que andar no mundo espiritual, para que você possa detectar as astutas ciladas do diabo. Aquelas que quem está no natural fala, nada a ver. Aquelas que passam desapercebido no mundo natural, são reveladas no mundo espiritual.
Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, muitos desafios vieram. Eu estava contando um dia desse, eu lembrei quantos desafios eu venci, quantas batalhas eu venci, quantas propostas que vieram de fora, isto é, do diabo para mim. E eu estava preparado para dizer não. Como Jesus disse para o diabo lá em Mateus 4: arreda-te de mim, Satanás. Só o Senhor servirás e só Ele darás culto. Aleluia. Quantas coisas de dentro que eu lembro que eu venci. Sentimentos da carne, impulso da carne, que me levariam a um momento de prazer para talvez anos ou uma vida de dor. E Deus sempre falou: lute pelo que eu te dei. Um crente que luta é um crente que dá valor no que recebeu. Seja uma pessoa que dê valor, porque muita gente não tem o que Deus te deu, e às vezes você recebeu e não está valorizando. Lute, porque vai valer a pena. E o que eu vim dizer aqui essa noite para fechar tudo é que se você lutar para continuar vivendo em temor e obediência, porque você tem que escolher, ou você é de Deus, você é filisteu, meu filho. Eu aprendi isso aqui cedo, eu nunca fiquei brincando com obra. Ou tu é do altar, do espírito, ou tu é da carne. E quem tem que decidir sou eu e você. Lá fora, que aqui todo mundo é crente. Eu falei lá fora é você que tem que saber quem você é. Mas você não pode, aqui eu sou de Deus, eu adoro, lá eu sou filisteu. Não. Quem é do espírito, quem é do altar vai continuar no altar ligado, mas quem é da carne vai ficar na carne. Salmo 1 diz: os ímpios não permanecem na congregação do justo. Muita gente passou por aqui. Muita gente passou por aqui. E por que não estão aqui? Porque não se decidiram, não escolheram o seu lado. E como nós estamos vivendo tempos seríssimos espirituais, essa geração que nós vivemos é uma geração dominada, irmão. Os meios de comunicação, tudo é para dominar você, para você ser dominado, controlado. Muitas pessoas já nem ouvem mais a palavra de Deus. Mas você está aqui, você ainda está ouvindo, e Deus fala, Ele quer te fazer um vencedor. Ele não quer você na mão dos seus inimigos, humilhado a vida toda. Mas o único meio de você vencer os inimigos que escravizaram sua família, seus antepassados, e que estão tentando te prender e te humilhar, é temendo a Deus, é lutando para continuar sendo crente. Aleluia. Porque toda vez, irmão, que a gente começa a crescer, filisteu vem tentar atrapalhar. O Senhor fala para essas mulheres aqui: não tema não, tema que esses lobos aí disfarçados de ovelha só quer namoriscar, só quer carne. Não tema não. Daqui a pouco Deus sopra. Continua guerreando, tá? Atalaias, continuem guerreando. Os cooperadores estão aqui, Léo, Marcos, a Bia, o pessoal. Não é um grupo muito grande, mas Jonas falou: com poucos ou com muitos, Deus dá vitória. Sabe, esses filisteus que aparecem no caminho assim, você não vai lá flertar com ele não, você vai orar para ele se converter. Porque filisteu não vai impedir o crescimento dessa igreja. Deus me deu um sonho, estou terminando, pode fechar. Deus me deu um sonho de revelação.